Estão os clubes a ter uma imagem pública, todos eles, de ser uma corja de bandidos, de serem dirigidos por caloteiros, por homens especializados em fugas ao fisco. Mas eu quero aqui deixar bem claro que o Futebol Clube do Porto, que foi penhorado no seu estádio, que foi penhorado na retrete do balneário dos árbitros. Olá, hoje vou recordar aos mais esquecidos o caso da penhora das Antas e não só, operada por um ministro das Finanças do Governo no ano de 1994. Um caso que deu muito que falar e que chegou à imprensa estrangeira. Não saias daí, porque eu vou regressar já a seguir à vinheta com todos os pormenores. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas neste canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e também, em simultâneo, ajudas o canal a crescer. Eu fico-te agradecido por isso. Bom, vamos então para o assunto de hoje. Decorria a época de 93-94, a inícios de março de 94, quando no Futebol Clube do Porto acontece uma situação caricata. Sob o pretexto de que o Futebol Clube do Porto tinha dívidas à Segurança Social e ao Fisco, o Estádio das Antas é penhorado como garantia de pagamento dessas dívidas. E qual era o clube que na altura não tinha dívidas ao Estado, semelhantes às do Futebol Clube do Porto e até mais graves que as dívidas que apareciam então no clube da cidade do Porto? Inicialmente foi apresentada como sendo um resultado da decisão de um obscuro chefe de repartição das finanças do Porto, mas depois acabou por ser assumida pelo Ministro das Finanças, Eduardo Catroga. Deixou de ser um mero ato de um funcionário mais zeloso para se transformar numa decisão coberta pelo responsável máximo do fisco português daquele governo. Foi, sem dúvida, uma decisão de má-fé. Foi uma decisão muito infeliz porque a província via permanentemente os dinheiros oriundos dos impostos e também aqueles que vinham da União Europeia aplicados predominantemente na capital para a então Expo 98, para o Centro Cultural de Belém e para todo um conjunto de obras na Grande Lisboa com a criação de empregos e diferentes níveis de vida ao ponto de colocar os habitantes da capital a grande distância do resto do país. Por isso mesmo, tornou-se legítimo lançar todas as dúvidas acerca das reais motivações de uma decisão que feriu o Futebol Clube do Porto e os seus apaniguados no mais fundo dos seus sentimentos. O Estádio das Antas era nada mais, nada menos que a casa do Futebol Clube do Porto, que recebia e servia milhares e milhares de jovens em prol do desporto e da educação na área metropolitana do Porto. Mas o rocambolesco desta situação, com o objetivo claro de amesquinhar o Futebol Clube do Porto, para além do estádio, o Ministério das Finanças penhorou também, veja-se lá, uma retrete da cabine do árbitro. Esta atitude foi vista como uma clara afronta e provocação ao Futebol Clube do Porto e a agentes do Porto e do Norte. Nesta rocambolesca decisão de Eduardo Catroga, na altura Ministro das Finanças, fez com que milhares de pessoas se deslocassem ao Estádio das Antas e participassem numa Assembleia Geral, onde eu também estive presente, sob protestos e indignação perante esta decisão. Além disso, o apoio dado por todos os clubes, com destaque para o Benfica, e a solidariedade manifestada pela Liga e Federação Portuguesa de Futebol com as presenças dos seus presidentes na conferência de imprensa convocada pelo Futebol Clube do Porto foram claros sinais de que todos estavam contra este ato desajustado, infeliz e incompreensível.
Pinto da Costa, revoltado e incrédulo, afirmava a plenos pulmões que o Futebol Clube do Porto jamais dialogaria com quem quer que fosse e não pagaria qualquer dívida ao Estado enquanto a penhora se mantivesse. Enquanto existir esta penhora, o Futebol Clube do Porto não se sentará com ninguém, não dialogará a dívida, nem pagará o tostão dela. O Presidente informou os presentes que o Futebol Clube do Porto nunca se recusou a pagar e jamais esteve em causa o pagamento das dívidas. Acrescentou que o clube estava em negociações com o Governo para fazer os pagamentos faseados e tinham sido dadas todas as garantias que não haveria penhora ou hipotecas enquanto se negociassem as condições de pagamento. Se houvesse realmente coerência e isto não fosse de propósito, tinham que estar neste momento penhorados os estádios todos ou a grande percentagem dos estádios deste país. Curiosamente, foi o do Futebol Clube do Porto escolhido, quando decorrem negociações e nos tinha sido prometido de que enquanto elas decorressem não haveria qualquer penhora. Infelizmente a palavra não foi cumprida, as atitudes ficam com quem as toma, nós apenas as registramos e, como é evidente, tomamos as medidas devidas. Os pagamentos nunca estiveram em causa, mas a palavra do Governo não foi cumprida e a penhora surgiu alegadamente com o pretexto de garantir o pagamento da própria dívida. A penhora abrangeu o edifício do estádio, que também abrangeu 2 campos relevados, uma lavandaria, 3 balneários, 4 arrecadações e a tal famosa retrete situada na cabine da equipa de arbitragem. Pinto da Costa afirmou ser o fiel depositário do estádio e que era responsável por tudo o que se passasse nas instalações do mesmo durante o período em que houvesse a penhora. Eu sou fiel depositário e que a partir de agora, para além de todos os sócios, só entrará aqui quem eu quiser, porque eu é que sou fiel depositário. Mas na Assembleia Geral afirmou a plenos pulmões de que jamais permitiria que alguém ousasse tocar no Futebol Clube do Porto, que era um dos últimos baluartes do Norte esquecido, e exigiu que o ministro se demitisse ou demitisse todos os chefes de finanças do país por não penhorarem os outros clubes com dívidas ao Estado. O Futebol Clube do Porto foi ofendido de uma maneira vergonhosa. Mas como ouvi ler ali numa mensagem, não é o Futebol Clube do Porto que se pretende atingir, não é o Presidente que se pretende atingir, mas quem sou eu para criar tantos ódios e tantas guerras? O que se pretende atingir é se calhar um dos últimos baluartes do norte do país, é se calhar um dos últimos que se nega a vergar a serviço ao poder do centralismo cada vez maior. O Sr. Ministro só tem que demitir todos os chefes de finanças dos bairros dos clubes que estão em condições idênticas ao nosso, ou então ter-se-á de demitir ele por não ser capaz de fazer cumprir a lei em todo o país. Depois de muitas polémicas e muitas informações e contra-informações e muita discussão, a penhora foi levantada por intervenção direta da Liga de Clubes, que, pela mão do seu presidente, o Major Valentim Loureiro, apresentou uma garantia bancária de 201 mil contos nas finanças para que a penhora fosse então levantada. Estava dado o primeiro passo para o levantamento da penhora do Estádio das Antas. Foram 3 horas de negociações, com entradas e saídas da sala e telefonemas pelo meio. Às 19 horas, Valentim Loureiro dava a conhecer o acordo. Eu posso declarar publicamente que, na qualidade de Procurador do Futebol Clube do Porto, estive aqui neste primeiro bairro a tratar de pedir o pagamento da dívida à Segurança Social em 60 prestações, como é permitido a qualquer contribuinte. Por outro lado, requeri a substituição da penhora do Estádio das Antas por uma garantia bancária que entreguei aqui nesta repartição. Portanto, posso publicamente dizer que cumpri a missão que me foi dada pelo Presidente do Futebol Clube do Porto e, portanto,
A partir deste momento, naturalmente que o Estádio das Antas deixou de estar penhorado. O Futebol Clube do Porto recusou-se a negociar com o Governo e foi a Liga de Clubes, sob a presidência do Valentim Loureiro, quem prosseguiu as negociações com o próprio Governo. E com esta tomada de posição também foram evitadas novas penhoras e novos problemas para outros clubes deste país. No dia 25 de março do mesmo ano, o Futebol Clube do Porto agendava nova Assembleia Geral, desta vez para a aprovação de contas de 2 períodos anteriores, do ano anterior, correspondentes, portanto, ao ano de 1993. Uma das grandes curiosidades passava pela posição tomada pelo Futebol Clube do Porto, e neste caso por Pinto da Costa, depois da penhora ter sido levantada por intervenção da Liga de Clubes. O presidente portista, usando da sua habitual ironia, era claro ao dizer que seria completamente impossível que a penhora fosse aplicada pelo livre arbítrio de um chefe de repartição de finanças e que, se assim fosse, se acabassem com as eleições para primeiro-ministro e que passasse a haver eleições ou votar em chefes de repartição de finanças. Seria muito mais útil. E para finalizar, questionou porque é que não se falava das faturas falsas. No desporto, no futebol, sabemos o que é solidariedade. Não há no futebol, nem neste nem em nenhum clube, quem na hora do aperto venha dizer: isso já vinha do anterior presidente, mas do outro lado há quem diga: isso já vinha do outro ministro. Assembleia quente, Pinto da Costa na defesa intransigente do seu clube e do norte do país. O Futebol Clube do Porto só está a ser atacado, só está a ser vilipendiado, porque é um dos últimos redutos que Lisboa ainda não conseguiu amesquinhar no norte. Pinto da Costa crítico e incisivo, Eduardo Catroga, um dos alvos preferenciais. Sr. Ministro, como estão as faturas falsas? Sim, as faturas relacionadas com a TAP, com a RTP e com a Cerâmica Campos, em que supostamente teriam sido perdoados os impostos ou então os escandalosos gastos na Expo 98. Claro, porque o importante era abafar estes escândalos com a penhora das Antas e garantir os 201 mil contos da retrete do balneário do Estádio das Antas. Este caso chegou ao outro lado do mundo, mais propriamente à China, fazendo até inclusive capa num dos jornais mais conceituados daquele país. Até na China, na primeira página de um importante jornal, foi escrito que em Portugal um ministro que não sabe o que é política penhorou um baluarte do país. Com o tempo, os problemas acabaram por ser resolvidos, com mais umas farpas de Pinto da Costa e com o Ministro das Finanças a repostar, prestando algumas declarações, garantindo que a lei era para ser escrupulosamente cumprida. O Ministro das Finanças já prometeu que a lei vai ser cumprida. Se as prestações não forem pagas, é executada a garantia bancária. Eu não sei exatamente realmente qual é o número de prestações pagas ou não pagas. O que eu posso dizer é que a lei será escrupulosamente cumprida. A garantia bancária vai ser acionada? Desafiamos outra vez o Sr. Ministro a que venha agora penhorar novamente. Não retiro nada àquilo que disse. Se, pelo contrário, com mais força, porque só veio provar a incompetência de quem governa, a incompetência de quem dirige, a incompetência de quem decide. O Porto acaba de não aceitar o resultado do jogo com o Ministério das Finanças. Reclama um 0 a seu favor. Tudo porque diz falta classe à outra equipa. E é no campo desportivo que nós ganhamos. Agora, nós não temos culpa que do outro lado haja jogadores coxos que metem golos na sua própria baliza. O episódio da penhora do estádio e, sobretudo, da retrete da cabine do árbitro, pela forma caricata e provocadora com que se pretendeu atingir o Futebol Clube do Porto, ficará para sempre como um dos momentos mais vergonhosos do país na década de 90. E hoje vamos ficar por aqui.
Não te esqueças de deixar aqui em baixo o teu like ou o teu comentário, caso tenhas memória deste caso que mexeu com o país. Eu vou voltar na próxima semana com mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá.